de vida. Hoje, em Maravilhas Modernas, Ferros Velhos. Maravilhas Modernas. Ferros velhos, lixões, cemitérios, chame como quiser, são locais um pouco assustadores e sempre na periferia das cidades. Mas não é bem assim. São abrigos para objetos velhos, quebrados ou que não funcionam mais. Longe de ser lixo, tudo que há nos ferros velhos tem valor, seja como artigo de segunda mão ou como material reciclável. We could call this a resource yard. We could call this an environmental yard, different from anything you'll ever see anyplace else, and something that is a key component to American society and the American economy. Go to a junkyard. Just take a slow look around. Because you're not looking at junk, you're looking at money. Toneladas de dinheiro. E assim como o dinheiro, os ferros velhos e seus conteúdos assumem várias formas. O de metal é apenas um dos tipos. Tudo feito desse material, de equipamentos industriais a utensílios domésticos, é aceito. E acabará sendo vendido para fabricantes de metais como material reciclado. Aço de prédios derrubados, trilhos de trem e automóveis amassados misturam-se caoticamente nesses pátios. Mas tudo tem um propósito, um preço e um lugar. The trucks are coming in, basically, they come in and they dump at different areas in the yard depending on the commodity of the material. Como cada caminhão traz 45 mil quilos de metal, o ferro velho pode lotar rápido. A principal tarefa dos funcionários é comprimir e condensar as enormes pilhas de escombros. A fresa é ideal para materiais leves. E seu apetite nunca acaba. A fresa do ferro velho Hugh New Prowler, em Long Beach, Califórnia, funciona há 40 anos. Carros velhos são sua dieta básica. Esteiras rolantes levam o metal até a máquina e o retiram. Essa torre abriga o coração do dispositivo, o moedor. Um enorme tambor com 24 martelos giratórios faz 450 rotações por minuto, pulverizando tudo aquilo que toca. O processo desgasta os martelos que precisam ser periodicamente trocados. Funcionários removem a armação e entram no ventre da fera. Com fechos de segurança, eles retiram cuidadosamente os martelos velhos. Os novos, que pesam quase 200 quilos cada, são introduzidos com um guindaste e presos no lugar. O moedor volta à ação, triturando os escombros. It goes across a sequence of magnets and through a blower, which sucks off all of the non-metallics, along with the carpet, the styrofoam, and that goes into another direction. Uma esteira rolante devolve a sucata ao pátio. Graças ao moedor, o Hugh New Prowler tem um dos maiores estacionamentos do mundo. Mas, para achar seu carro, você precisará de uma pá. Parte do metal que chega ao pátio é duro demais até para o moedor. Metais com mais de 5 centímetros de espessura vão para o cortador de 2.000 toneladas.
Até 6 toneladas de sucata são colocadas no cortador por um guindaste de gancho. Prensas hidráulicas dobram o metal até que vire uma massa compacta. Um cilindro de 10 metros empurra a sucata em direção às lâminas. O cortador gigante tritura o metal. A superfície de corte tem 5 lâminas, 3 em cima e 2 embaixo. Cada uma tem 86 centímetros de comprimento e 12 de largura. O ferro velho é uma usina de processamento e distribuição de metal. A maior parte do material deixa o rio Dnieper em navios. Este, que vai para uma usina siderúrgica coreana, tem 180 metros de comprimento e carrega quase 30 mil toneladas. Most people's junk is another person's gold, you know, it's the gold mine. We don't look at it as junk, we look at it as scrap, and it's worth something to everybody. E sempre foi assim. A reciclagem de materiais não é algo recente. Para o homem primitivo, conseguir matéria-prima era muito difícil. Os mineiros, 4.500 anos antes de Cristo, lutavam para extrair cobre na atual Sérvia. Conseguiam cavar poços, alguns com 18 metros, usando ferramentas feitas de chifre. Como era tão difícil obter materiais, a humanidade era econômica e preferia reutilizar um objeto a fazer outro. I think honestly that human beings recycled as soon as they made the first artifact. They always focused on ways to use something in as many ways as possible, and then if it broke, to figure out another way they could use it. Construtores do passado levaram a reciclagem adiante ao usar peças de estruturas abandonadas para erguer novos edifícios. Materiais dos grandes monumentos do mundo antigo foram usados em novas criações. No século XVI, os espanhóis destruíram construções astecas no México para erguer suas próprias cidades. Séculos antes, partes do Coliseu Romano tornaram-se a Basílica de São Pedro. E invasores tiraram pedaços do Colosso de Rhodes para fabricar armas. Part of the reason that metal was so important to these people was it took a tremendous amount of skill and energy to forge it into the original implement, whether it was a helmet or a sword or chainmail or whatever else. Armas como lanças e espadas garantiam a autoridade dos reis, que as disputavam ao lado dos coletores de sucata. Archaeologists that dig up battlefields are really frustrated people because originally, years ago, we thought that when you dig up a battlefield, you're going to find helmets and swords and chainmail and all this kind of stuff. Em um desses campos foi decidido o destino da Inglaterra. Em 1066, 7.000 soldados normandos invadiram a Grã-Bretanha sob o comando de Guilherme I. O rei inglês Haroldo II repeliu o ataque com um exército de 7.000 soldados. As duas forças se encontraram na Batalha de Hastings. No final da contenda, 3.500 homens haviam morrido, inclusive o rei inglês, e Guilherme I se tornou o primeiro monarca normando da Inglaterra. In 1966, the British archaeologists decided that they would dig up the battlefield because they had all these reports. They knew where the battlefield was, they knew where the archers were, and the longbowmen were, and the spearmen were, and the sword fighters were, and all this, and they were going to recreate the battle in the archaeological remains. And all they got were some teeth and bones and very little else. The metal is gone, and the reason it's gone is the dead soldiers were picked clean for any valuables, especially metal. O metal não era tirado só dos mortos.
Quando o pirata Capitão Kidd foi capturado em 1699, encontraram 10 toneladas de sucata em seu tesouro. Mas a Revolução Industrial e a produção de aço tirou o metal da lista dos bens mais procurados. With the Industrial Revolution, there were a lot of scrap yards, but the real focus for the scrap dealers was rags. And the important thing was the value of those rags in making paper, to the point where a ton of rags, for most of the time from the 1600s all the way up to the 1900s, was as valuable relatively as a ton of aluminum is today. It was really where the money was. Mas a expansão das ferrovias no século XIX acabou com o comércio de trapos. Devido ao novo acesso às florestas, as companhias passaram a produzir papel a partir da madeira. Os catadores de trapos ficaram desempregados ou, para continuar no ramo, tiveram de mudar de material. Metais e materiais de construção tornaram-se o centro da indústria do ferro velho. Os artigos coletados eram vendidos como usados ou triturados e reciclados. A imagem do sucateiro e sua carroça tornou-se um símbolo da classe baixa nos Estados Unidos do século XIX. My mother right now is 100 years old, almost 101, and she always told the story about the Shine brothers from Spencer. They came around on the farm every spring, and they would ask if we had any old pots and pans, and they would trade it for a broom. And they came around with a horse and buggy to pick up this stuff. A mal vista indústria do ferro velho ganhou popularidade na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. A sucata ajudou a alimentar a máquina de guerra. With World War II, metal took on an even more important strategic role. And the government began to pack rat everything. And it was scrap dealers, scrap paper, scrap metal, who were part of the core of this and who were really seeing to it that our war effort had a metal backbone. Apesar dessa contribuição, os ferros velhos não receberam o respeito merecido. Nos anos 60, a senhora Johnson fez uma cruzada para embelezar o país. O ferro velho foi um de seus alvos. Conseguiu leis que proibiam que os pátios fossem vistos das grandes ferrovias. Muitos tiveram de erguer muros altos, não para se proteger de intrusos, mas para não serem vistos. Hoje, esses locais depreciados são valorizados. Novas ideias sobre economia e ecologia mudaram a imagem do ferro velho, e o que antes era lixo, hoje é considerado precioso como ouro. A seguir, a paixão por carros cria ferro velhos em todas as cidades. O fim da linha. Os americanos amam os automóveis, dos primeiros produzidos por Henry Ford até os de hoje. Mas quando o amor acaba, eles vêm parar aqui, no ferro velho para carros. Nos Estados Unidos, 11 milhões de carros se aposentam por ano, o que daria para encher uma estrada de 4 pistas de Nova York a Los Angeles. Mas é raro ver um veículo abandonado na rua. Isso porque todo carro ainda tem algo para dar. You would really be surprised at the level of expertise in a place like this, in a junkyard. And these are people that can divide hubcaps into 150 or 200 types, know exactly where they are, know exactly how to clean them up, get them out, put them on your car, and get you out of there. Ao revender peças usadas, os ferros velhos conseguem extrair até a última gota de vida dos automóveis. São linhas de montagem às avessas. Em um ferro velho tradicional, os funcionários desmontam e catalogam cada peça. Empilham chassis,
tiram motores e extraem componentes eletrônicos. Removem tudo o que possa ser revendido. É assim desde o início da indústria automobilística. A gentleman named Johnny Carter down in Houston claims to be the first automotive dismantler in the United States. They started somewhere in the 1910, 1915 era, as I recall. Generally, it started on the edge of every city, on the cheaper ground where people would get a hold of abandoned cars and start selling some parts off them. Os negociantes tiveram de inventar modos de extrair as peças utilizáveis. When we first got into the automobile salvage business, the automobiles, as they came in, we would get a little gas out of the tank, put a match in, and we'd burn them up. We burned them because this got rid of all of the perishable things, the upholstery, the wood, because most of the cars were half wood and the other half was steel. As primeiras ferramentas eram quase tão primitivas como o fogo. We got our first cutting torch in about 1940. I was just a kid, but I remember when they came, they were demonstrating it, how to use it. Prior to that, we used cold cut and hammer and sledge. And I think that's where the name auto wrecker probably came into being, because we were wrecking them with chisels and hammers. Then the first cutting torch came in, then we could start cutting the cars up into pieces. O triturador foi usado desde o início, mas apenas grandes fabricantes podiam adquiri-lo. Nos anos 70, os ferros velhos começaram a montar trituradores hidráulicos que achatavam os carros para armazenamento e transporte. Os donos buscavam sempre se aperfeiçoar. Um dos problemas era oferecer aos compradores as peças que queriam. Os ferros velhos perceberam que venderiam mais se trabalhassem juntos. Telefones com alto-falantes e sistema de avisos interligavam vários estabelecimentos. It was like the old telephone, except you had a speaker, and you would ask for a particular part and say, Spencer needs a transmission for a 55 Chevrolet. There might be 25 to 50, sometimes even up to 100 yards on this line. And if anyone had it, they would come back and say, I've got the transmission for $50. And everybody heard it. And some other man would come in and say, I got one for 45. The other guy said, I'll say one for 45 laid in. Muitos proprietários tinham de guardar o inventário na cabeça. Se não encontrassem logo algo no pátio, podiam perder uma venda. Por isso, eles estavam ansiosos por implantar novas tecnologias. In approximately 1980, we got our first computer. Our first computer was the size of a refrigerator. Hoje, todos os ferros velhos usam computadores. Milhares comunicam seus inventários via internet. Peças são mandadas de um pátio para outro, de um estado para outro, ou de um país para outro a um clique do mouse. A última novidade são os desmanches de livre escolha. Os carros ficam em estandes e o público pode procurar e retirar a peça de que precisa. O mecânico amador se torna um especialista em desmanches. This yard is divided into separate sections by product line, the Ford section, the truck section, General Motors section, Chevy section, and imports. And the customers can come out and they go to a particular section if that's the type of vehicle that they're looking for. Mas, antes de serem expostos, os carros passam por procedimentos de segurança. Beginning at the arrival of the vehicle, when it comes to pick your part, it arrives at our drop-off area, removing the fluids, the license plates, and any trash from the car. Then it goes to the oil rack, and they remove the existing fluids that aren't underneath the hood, for instance, that are accessible underneath the car. They remove the engine oil, transmission oil, rear end grease. Empilhadeiras suspendem o carro sobre trilhos de metal. Uma furadeira especial perfura o tanque e retira os restos de gasolina. O combustível é armazenado em funis. Os funcionários jogam fora o líquido refrigerante e o gás de freon do motor, mas o óleo, como quase tudo no ferro velho, será reciclado depois.
O processo é rápido. Em 1 hora, o carro se une aos outros 2.300 em exposição. O sistema tem feito muito sucesso. Nesse pátio na Califórnia, de 60 a 200 carros chegam todos os dias. E aos sábados, até 4.000 clientes vêm escolher e remover suas peças. There was a substantial amount of thought put into configuration of the yard here. Cars are aligned hood to hood and trunk to trunk to allow for an aisleway for the engine hoist to go through to make it easier for the customer to remove the engines. It also maximizes our space. O desmanche investe em máquinas que controlam o volume da sucata. This is one gas tank. This is the condensed version of about 30 gas tanks. Condensing these gas tanks from a storage perspective works out to be a lot better for us and more efficient from a space perspective so that we can have a little more room to run the other aspects of our operation. Nem os carros em exibição estão a salvo. Eles ficam 2 meses no pátio. Depois, são vendidos a um ferro velho com quantas peças tiverem restado. Assim, o estoque fica sempre novo, mas os veículos que saem também precisam ser processados rapidamente. Algumas peças são de alumínio e valem mais do que a carcaça e os chassis de aço. O desmanche desmonta o carro separando os diferentes tipos de metal. O primeiro a ser retirado é o motor, e aqui existe uma máquina especial só para isso. This particular machine is one of 2 in existence. If an individual was to pull an engine out of the car, it might take him up to 2 hours to do that. This machine, however, take a matter of just a few seconds to yank an engine off of its engine mount. Just put it aside. Depois de remover o motor, a garra gigante retira todos os componentes de metal. The heater core and the AC condenser, also the radiator pulled, and the aluminum bumpers, because that has more value beyond just the scrap value of the flat car. O veículo esvaziado é jogado no compactador. A máquina esmaga o automóvel indefeso até reduzi-lo a 30 centímetros de altura. Quando acaba, é a vez de outro carro. 4 deles viram um único bloco de metal. A lataria comprimida é colocada em caminhões de plataforma. O motorista se certifica de que pedaços soltos não voarão durante o transporte. Para esses carros, chegou mesmo o fim da linha. O destino final é um triturador onde serão moídos em pequenos pedaços. Mas ainda veremos esse metal em muitos produtos, até em automóveis. Ou seja, esses carros, de algum modo, voltarão um dia às estradas. A seguir, os americanos estão até os joelhos no lixo e só os ferro-velhos podem salvá-los. Todos temos vivido histórias que merecem ser contadas. Este é meu avô César em 1932. Ele foi campeão de lançamento de dardo e atletismo em vários eventos, entre eles os Jogos Pan-Americanos dessa época. Meu pai, Adelmo Paz, então secretário da presidência de Honduras, o senhor com terno e bigode à direita de Kennedy, quando o presidente visitou a América Central na década de 60. 1959, Cruzeiro Arturo Prat da Armada do Chile. Meu pai é o que está à direita, e embaixo nessa fotografia quando era primeiro marinheiro. Fotos para o futuro. Acesse www.thc.tv. Envie suas fotos e faça parte de nossa memória. Somente por The History Channel.
computadores mudaram o mundo. Mas, como bem sabemos, a demanda de mais velocidade e potência os tornam obsoletos pouco depois de serem lançados. Os ferros velhos eletrônicos são produto dessa nova tecnologia. You can recycle anything as long as you have enough of it. There are a lot of companies that are recycling computers. They still haven't gotten to a threshold level where everybody can say, well, when I finish with my computer, I'm going to take it over there and sell it to them. Mas isso está mudando. Milhares de computadores e outros equipamentos eletrônicos terminam em lugares como este. As United Recycling Industries, em Chicago, sabem que as máquinas obsoletas ainda têm algo a oferecer. O ferro velho high-tech é um fenômeno relativamente novo. Nas décadas de 50 e 60, os poucos computadores que existiam eram uma mina de metais preciosos. Fios de ouro, encaixes de prata e circuitos de cobre formavam o cérebro dessas máquinas. You had a mainframe computer that would take up 15,000 square feet. By the time you throw in the CPUs, the generators, the coolers, and everything else, you're talking 20,000 square feet for something that had like 20 meg of memory. Back in the 60s and 70s, a ton of printed circuit boards probably had 30 to 40 ounces of gold. A good circuit board today is probably 8 to 9 ounces per ton of material. So while there is a lot of gold in this material, it's only there because you have so much volume. Esse volume se deve à revolução informática dos anos 80. Esse mercado explosivo foi liderado pelo circuito integrado, ou pequenos chips, que davam potência a essas máquinas fantásticas. Infelizmente, muitos sucateiros continuaram buscando os metais preciosos, sem perceber que o verdadeiro tesouro eram os chips. Os novos custam centenas de dólares, enquanto que os velhos funcionam igualmente bem. You could have a board that had 25, 50 cents worth of gold and $2,000 worth of integrated circuits. It was mind-boggling. And we were just merrily going along our way trying to get, your $300, $500 gold price at 9 ounces, 10 ounces per ton and throwing away $20,000 per ton in circuits. So in 1990 we got smart real fast. Hoje, os ferrovelhos eletrônicos são mais astutos. Cada peça que chega aqui é aproveitada. Nada é desprezado nem desperdiçado. The circuit boards behind me were all manually extracted out of electronics equipment. In this phase here is where we would remove the individual circuits themselves. These are almost like black gold. After this step, the printed circuit board is then sent on for precious metal recovery, gold, silver, platinum, and palladium. Depois que tudo de valor é retirado, as máquinas vão para o triturador. Scrap equipment is loaded into the bin tipper, which is then dumped out onto the conveyor belt. That is loaded into a primary shredder, which is a 750 horsepower shear shredder. Material then is reduced down into 4-inch strips. Uma série de moedores reduz os computadores e impressoras a pedaços do tamanho de uma moeda. Batedeiras e separadores dividem o material. Por último, o entulho vai para um aparelho chamado corrente de Eddy, um tipo de ímã invertido que afasta as peças de metal da esteira rolante. O metal cai em uma caixa especial, enquanto o plástico segue em frente. O que antes fora potência digital no valor de milhares de dólares, agora são fragmentos que valem centavos. Todos esses centavos contam, mas o ganho financeiro é apenas parte da reciclagem eletrônica. Poucos computadores são reciclados e o Conselho de Segurança estima que $500 milhão será descartado nos aterros sanitários entre 1997 e 2007. Everybody in the government knows that the environmental problems from electronic scrap is a nightmare. Even the White House has somebody who is on electronic recycling on a committee for the president. Everybody knows this is a nightmare. If it hasn't already happened, it's right around the corner. Não é a primeira vez que os americanos enfrentam esse problema. Antes, o lixo de baixa tecnologia já lotava os aterros sanitários a um ritmo alarmante.
Por isso foram criadas firmas de reciclagem que recolhem materiais reutilizáveis antes que cheguem aos depósitos. Most people in our country regard recycling as their disposal, but actually it's a large industry in the United States. The industry today is in excess of $20 billion, which is approximately half the size of the U.S. steel business. Em 1970, o Dia da Terra foi criado para chamar a atenção aos problemas ambientais. Uma das questões era a superlotação dos aterros sanitários. Reciclar produtos como latas, garrafas e recipientes de plástico pareceu uma solução simples e criaram-se usinas de reciclagem. Muitos tentaram fazer a mágica de extrair do lixo caseiro bens recicláveis, mas alguns falharam. The problem was most of these organizations were run by people who were highly motivated by the environment and didn't know the economics of scrap recycling. What we really have to understand is that this is a business and it's got to make money in order to survive. A indústria privada falhou e o governo entrou em ação. Household recycling began in the mid to late 80s. Basically, due to legislation and lack of landfill space, cities were forced to get into the curbside or household recycling. The programs primarily started with a dual stream program where the city would put one bin out for newspapers and one bin out for containers, which would be glass, steel, plastic, and aluminum. O sistema duplo não foi um sucesso porque exigia demais de um público pouco motivado. No início dos anos 90, um sistema único permitiu que tudo fosse jogado em um recipiente. Como o sistema era mais fácil, o público começou a aceitar a reciclagem. Em muitas cidades, o influxo de materiais dobrou. Hoje, a reciclagem caseira está muito difundida. A Allen Company recebe os materiais reciclados coletados na área de San Diego. A firma separa e empacota papéis, latas e garrafas usadas. We get in about 180 tons of material every day. As you can see, the trucks dump the material in this big pile, and this is where the process starts. The material is put on the conveyor belt, and it goes up to the top of the pre-sort station. We have people that are picking off the trash and the cardboard, and then it goes onto the news screen. O papel segue em frente enquanto o material mais pesado, como latas de metal e recipientes plásticos, cai entre as fendas na esteira abaixo. O processo usa muito trabalho manual. 40 funcionários removem o material que cai entre os separadores. After all the materials are sorted and baled, they come out to our yard to be stored until we ship them either by rail or container. Todos os anos, mais de 100 trilhões de quilos de material usado passa por pátios de reciclagem antes de se tornarem novos produtos. Como cada vez mais governos criam programas de reciclagem, esses pátios serão os ferros velhos mais numerosos do país. A seguir, quando os aviões envelhecem, encontram um novo lar no ferro velho para a aviação. A batata. A batata é originária da América. Os conquistadores a descobriram em cultivos nas altas encostas dos Andes peruanos. O que os deixou maravilhados foi a forma como os incas desidratavam e guardavam o produto para o abastecimento no período entre colheitas. O francês Augustin Parmentier, no século XVIII, expôs ao rei Luís XVI o valor nutritivo do tubérculo. Mas ainda que o monarca tivesse ordenado seu cultivo, nenhuma providência foi tomada. A planta ainda servia apenas como ornamento. No entanto, a batata não demorou a se transformar em um importante alimento, sobretudo nos períodos de guerra. Hoje, a batata é complemento fundamental na dieta da maior parte da população mundial. Aviões.
Todos os dias, quase 60 mil sobrevoam o país, incluindo mais de 30 mil jatos que estão entre as máquinas mais sofisticadas do mundo. Milhões de componentes contribuem para mantê-los no ar. Quando não podem mais voar, seu destino final é o ferro velho para aviões. Hoje, leis federais e o temor de um processo impedem que os donos revendam peças dos aviões. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, peças usadas eram comuns na indústria de aeronáutica. Orville e Wilbur Wright foram os primeiros recicladores da área, pois usavam peças de um protótipo para construir outro. Os ferros velhos de aviões cresceram com a indústria. Na Primeira Guerra, a Kurtz Company foi a primeira a produzir aviões em massa. Os modelos Jenny tornaram-se padrão na indústria e passaram a lotar os ferrovelhos. Depois da guerra, pilotos os usaram para fazer acrobacias no céu. Mas para isso, era preciso trocar as peças. Most aviation salvage yards have started out from a need of parts. Somebody needed parts to build their airplane, so they bought another one for parts, and perhaps a second one after that. And first thing you know, you're in the parts business. A Segunda Guerra causou uma explosão na indústria aeronáutica. De 1940 a 1945, quase 300 mil aviões saíram das fábricas. Depois da guerra, muitos foram usados no mundo civil. Ferros velhos forneceram peças para esses aviões adaptados até os anos 70. Mas o comércio de peças de avião mudou. Nos anos 80, muitos estabelecimentos fecharam, não devido à falta de peças, mas devido a processos. All the parts we sold, of course, were good parts and had to be inspected to make sure they were good parts. But we might have sold a radio which worked fine, and you put it in an airplane, and a customer might have, years later, flown into the side of a mountain in bad weather. We would get named in a lawsuit, and we'd have to defend ourselves or pay. We never lost a lawsuit, but we had to hire a lot of lawyers. And for this reason, a lot of us have gotten back out of the industry. Os ferros velhos que permaneceram tiveram de empregar seus aviões de outro modo. Uma empresa, a Aviation Warehouse, na Califórnia, encontrou duas saídas: restaurantes e Hollywood. Most people think that this is a salvage yard for the airline industry, and you can't sell anything that's not documented to anything that's going to fly. So this is all just for mock-ups. Quando vamos ao cinema e vemos um desastre de avião ou um ator dentro de um helicóptero, podemos estar vendo uma peça deste ferro velho. E se depois vamos jantar, o restaurante pode ter saído deste lugar. Over here I've got a scrapbook of some of the projects we've done, including some of the airplane restaurants that we've sent overseas. This one is in Korea. In fact, all of these are in Korea. Cenários para o cinema e restaurantes temáticos foram a saída. Mantendo o estilo dos ferros velhos, o proprietário conseguiu lucrar com seus aviões usados. Mas gerenciar o pátio e saber onde está cada artigo é uma tarefa difícil. We try to keep it organized. It gets moved around quite a bit. But yes, we have one section that's for helicopters, one that's for airliners, another section that's for small planes, general aviation. We have a little bit of fighters and that sort. Sempre chegam novas aquisições. 3 funcionários descarregam facilmente um helicóptero Hughes 500. Mas as cargas podem ser bem maiores. E se o filme precisar de um jato? Ou pior, de meio jato?
have to cut it up small enough to get it on a truck when it leaves here. Basically what you'll use is like a chainsaw, which has a carbide blade on it, and you'll cut the plane up. A outra opção é tirar o avião inteiro do pátio. Uma experiência de parar o coração e o trânsito. Os 747 são ótimos no céu, mas não gostam de estradas. Mas a principal obrigação do ferro velho é com o próprio avião. A Aviation Warehouse tem uma das maiores coleções de manuais técnicos de aviação. Fãs de mecânica e de aviação costumam vir consultá-los. O proprietário quer manter seus aviões úteis, se não fornecendo peças, pelo menos transmitindo conhecimento. A seguir, um autodenominado médico encontra o segredo da vida eterna em um ferro velho. No ferro velho, nada é desperdiçado. Na periferia de Madison, Wisconsin, um veterano dos ferros velhos segue essa máxima de um jeito todo seu. Tom Avery passou a vida nesse ramo. I think that we all evolve, and I recycled about every kind of thing there is. And then when I got all done, I realized, my gosh, there's nothing around even to look at. And so I decided in this balanced part of my life, I would build up instead of tear down. And that's what I'm doing, I guess. Construir é a paixão de Tom há quase 20 anos. Foi quando parou de ser sucateiro e assumiu seu alter ego criativo, um homem chamado Dr. Evermore. Os anos de trabalho e inspiração artística resultaram em uma criação chamada Forevertron. Uma ode à imortalidade, o Forevertron tem como fim lançar seu inventor aos céus em um raio de força magnética. E para isso é preciso muita sucata. The Forevertron is about 130 foot long and about 65 feet high and up to 120 foot wide. It weighs a little over 400 ton. É claro que a máquina não funciona de verdade. Mas seus componentes já funcionaram. O Forevertron combina talento artístico e carga pesada. É uma fantasia em que arte e história se encontram de modo inesperado. Na frente está parte da verdadeira câmara de esterilização usada pelos astronautas da Apollo quando voltavam da Lua. Outra peça está longe da era espacial. É um dínamo bipolar do século XIX feito por um inventor famoso. The big one was built by Thomas Edison. It's the number 4 one that he ever built. Como o doutor não para de encontrar novos objetos, o Forevertron nunca terminará. Como as pilhas do ferro velho, continuará a crescer. I'd say big copper brew kettles and candy pots and anything that had to do with copper and brass. I've got mountains of it. I've got at least a couple thousand ton of it laying around here. I'll never live long enough to use it all up, but I just love to see if there's anything that's got some possibilities. And I thoroughly enjoy finding things and then put them into something else again. Com o coração de um sucateiro e o olhar de um artista, o Dr. Evermore é bem diferente de outros donos de ferro velho. Talvez nem tanto. Afinal, essa é uma indústria em que o lixo de uma pessoa transforma-se na obra-prima de outra.
em que o valor e a beleza realmente dependem do olhar. De vida. Hoje, em Maravilhas Modernas, Ferros Velhos. Maravilhas Modernas. Ferros velhos, lixões, cemitérios, chame como quiser, são locais um pouco assustadores e sempre na periferia das cidades. Mas não é bem assim. São abrigos para objetos velhos, quebrados ou que não funcionam mais. Longe de ser lixo, tudo que há nos ferros velhos tem valor, seja como artigo de segunda mão ou como material reciclável. We could call this a resource yard. We could call this an environmental yard, different from anything you'll ever see anyplace else, and something that is a key component to American society and the American economy. Go to a junkyard. Just take a slow look around, because you're not looking at junk. You're looking at money. Toneladas de dinheiro. E assim como o dinheiro, os ferros velhos e seus conteúdos assumem várias formas. O de metal é apenas um dos tipos. Tudo feito desse material, de equipamentos industriais a utensílios domésticos, é aceito. E acabará sendo vendido para fabricantes de metais como material reciclado. Aço de prédios derrubados, trilhos de trem e automóveis amassados misturam-se caoticamente nesses pátios. Mas tudo tem um propósito, um preço e um lugar. The trucks are coming in, basically, they come in and they dump at different areas in the yard depending on the commodity of the material. Como cada caminhão traz 45 mil quilos de metal, o ferro velho pode lotar rápido. A principal tarefa dos funcionários é comprimir e condensar as enormes pilhas de escombros. A fresa é ideal para materiais leves. E seu apetite nunca acaba. A fresa do ferro velho Hugh Newcrawler, em Long Beach, Califórnia, funciona há 40 anos. Carros velhos são sua dieta básica. Esteiras rolantes levam o metal até a máquina e o retiram. Essa torre abriga o coração do dispositivo, o moedor. Um enorme tambor com 24 martelos giratórios faz 450 rotações por minuto, pulverizando tudo aquilo que toca. O processo desgasta os martelos que precisam ser periodicamente trocados. Funcionários removem a armação e entram no ventre da fera. Com fechos de segurança, eles retiram cuidadosamente os martelos velhos.
Os novos, que pesam quase 200 quilos cada, são introduzidos com um guindaste e presos no lugar. O moedor volta à ação, triturando os escombros. It goes across a sequence of magnets and through a blower, which sucks off all of the non-metallics, along with the carpets, the styrofoam, and that goes into another direction. Uma esteira rolante devolve a sucata ao pátio. Graças ao moedor, o Hugh New Prowler tem um dos maiores estacionamentos do mundo. Mas, para achar seu carro, você precisará de uma pá. Parte do metal que chega ao pátio é duro demais até para o moedor. Metais com mais de 5 centímetros de espessura vão para o cortador de 2.000 toneladas. Até 6 toneladas de sucata são colocadas no cortador por um guindaste de gancho. Prensas hidráulicas dobram o metal até que vire uma massa compacta. Um cilindro de 10 metros empurra a sucata em direção às lâminas. O cortador gigante tritura o metal. A superfície de corte tem 5 lâminas, 3 em cima e 2 embaixo. Cada uma tem 86 centímetros de comprimento e 12 de largura. O ferro velho é uma usina de processamento e distribuição de metal. A maior parte do material deixa o Hugh New Prowler em navios. Este, que vai para uma usina siderúrgica coreana, tem 180 metros de comprimento e carrega quase 30.000 toneladas. Most people's junk is another person's gold, you know, it's the gold mine. We don't look at it as junk, we look at it as scrap, and it's worth something to everybody. E sempre foi assim. A reciclagem de materiais não é algo recente. Para o homem primitivo, conseguir matéria-prima era muito difícil. Os mineiros, 4.500 anos antes de Cristo, lutavam para extrair cobre na atual Sérvia. Conseguiam cavar poços, alguns com 18 metros, usando ferramentas feitas de chifre. Como era tão difícil obter materiais, a humanidade era econômica e preferia reutilizar um objeto a fazer outro. I think honestly that human beings recycled as soon as they made the first artifact. They always focused on ways to use something in as many ways as possible, and then if it broke, to figure out another way they could use it. Construtores do passado levaram a reciclagem adiante ao usar peças de estruturas abandonadas para erguer novos edifícios. Materiais dos grandes monumentos do mundo antigo foram usados em novas criações. Claims to be the first automotive dismantler in the United States. They started somewhere in the 1910, 1915 era, as I recall. Generally, it started on the edge of every city, on the cheaper ground where people would get a hold of abandoned cars and start selling some parts off them. Os negociantes tiveram de inventar modos de extrair as peças utilizáveis. When we first got into the automobile salvage business, the automobiles, as they came in, we would get a little gas out of the tank, put a match in, we'd burn them up. We burned them because this got rid of all of the perishable things, the upholstery, the wood, because most of the cars were half wood and the other half was steel. As primeiras ferramentas eram quase tão primitivas como o fogo. We got our first cutting torch in about 1940. I was just a kid, but I remember when they came, they were demonstrating it, how to use it. Prior to that, we used cold cut and hammer and sledge. And I think that's where the name auto wrecker probably came into being, because we were wrecking them with chisels and hammers. Then the
first cutting torch came in, then we could start cutting the cars up into pieces. O triturador foi usado desde o início, mas apenas grandes fabricantes podiam adquiri-lo. Nos anos 70, os ferros velhos começaram a montar trituradores hidráulicos que achatavam os carros para armazenamento e transporte. Os donos buscavam sempre se aperfeiçoar. Um dos problemas era oferecer aos compradores as peças que queriam. Os ferros velhos perceberam que venderiam mais se trabalhassem juntos. Telefones com alto-falantes e sistema de avisos interligavam vários estabelecimentos. It was like the old telephone, except you had a speaker, and you would ask for a particular part and say, Spencer needs a transmission for a 55 Chevrolet. There might be 25 to 50, sometimes even up to 100 yards on this line. And if anyone had it, they would come back and say, I've got the transmission for $50. And everybody heard it. And some other man would come in and say, I got one for 45. The other guy said, I'll say one for 45 laid in. Muitos proprietários tinham de guardar o inventário na cabeça. Se não encontrassem logo algo no pátio, podiam perder uma venda. Por isso, eles estavam ansiosos por implantar novas tecnologias. In approximately 1980, we got our first computer. Our first computer was the size of a refrigerator. Hoje, todos os ferros velhos usam computadores. Milhares comunicam seus inventários via internet. Peças são mandadas de um pátio para outro, de um estado para outro, ou de um país para outro a um clique do mouse. A última novidade são os desmanches de livre escolha. Os carros ficam em estandes e o público pode procurar e retirar a peça de que precisa. O mecânico amador se torna um especialista em desmanches. This yard is divided into separate sections by product line, the Ford section, the truck section, General Motors section, Chevy section, and imports. And the customers can come out and they go to a particular section if that's the type of vehicle that they're looking for. Mas, antes de serem expostos, os carros passam por procedimentos de segurança. Beginning at the arrival of the vehicle, when it comes to pick your part, it arrives at our drop-off area, removing the fluids, the license plates, and any trash from the car. Then it goes to the oil rack, and they remove the existing fluids that aren't underneath the hood, for instance, that are accessible underneath the car. They remove the engine oil, transmission oil, rear end grease. Empilhadeiras suspendem o carro sobre trilhos de metal. Uma furadeira especial perfura o tanque e retira os restos de gasolina. O combustível é armazenado em funis. Os funcionários jogam fora o líquido refrigerante e o gás de freon do motor, mas o óleo, como quase tudo no ferro velho, será reciclado depois. O processo é rápido. Em 1 hora, o carro se une aos outros 2.300 em exposição. O sistema tem feito muito sucesso. Nesse pátio na Califórnia, de 60 a 200 carros chegam todos os dias. E aos sábados, até 4.000 clientes vêm escolher e remover suas peças. There was a substantial amount of thought put into configuration of the yard here. Cars are aligned hood to hood and trunk to trunk to allow for an aisleway for the engine hoist to go through to make it easier for the customer to remove the engines. It also maximizes our space. O desmanche investe em máquinas que controlam o volume da sucata. This is one gas tank. This is the condensed version of about 30 gas tanks. Condensing these gas tanks from a storage perspective works out to be a lot better for us and more efficient from a space perspective so that we can have a little more room to run the other aspects of our operation. Nem os carros em exibição estão a salvo. Eles ficam 2 meses no pátio. Depois, são vendidos a um ferro velho com quantas peças tiverem restado.
Assim, o estoque fica sempre novo, mas os veículos que saem também precisam ser processados rapidamente. Algumas peças são de alumínio e valem mais do que a carcaça e os chassis de aço. O desmanche desmonta o carro separando os diferentes tipos de metal. O primeiro a ser retirado é o motor. E aqui existe uma máquina especial só para isso. This particular machine is one of two in existence. If an individual was to pull an engine out of the car, it might take him up to 2 hours to do that. This machine, however, take a matter of just a few seconds to yank an engine off of its engine mount. Just put it aside. Depois de remover o motor, a garra gigante retira todos os componentes de metal. The heater core and the AC condenser, also the radiator pulled, and the aluminum bumpers, because that has more value beyond just the scrap value of the flat car. O veículo esvaziado é jogado no compactador. A máquina esmaga o automóvel indefeso até reduzi-lo a 30 centímetros de altura. Quando acaba, é a vez de outro carro. 4 deles viram um único bloco de metal. A lataria comprimida é colocada em caminhões de plataforma. O motorista se certifica de que pedaços soltos não voarão durante o transporte. Para esses carros, chegou mesmo o fim da linha. O destino final é um triturador onde serão moídos em pequenos pedaços. Mas ainda veremos esse metal em muitos produtos, até em automóveis. Ou seja, esses carros, de algum modo, voltarão um dia às estradas. A seguir, os americanos estão até os joelhos no lixo e só os ferro-velhos podem salvá-los. Todos temos vivido histórias que merecem ser contadas. Este é meu avô César em 1932. Ele foi campeão de lançamento de dardo e atletismo em vários eventos, entre eles os Jogos Pan-Americanos dessa época. Meu pai, Adelmo Paz, então secretário da presidência de Honduras, o senhor com terno e bigode à direita de Kennedy, quando o presidente visitou a América Central na década de 60. 1959, Cruzeiro Arturo Prat da Armada do Chile. Meu pai é o que está à direita, e embaixo nessa fotografia quando era primeiro marinheiro. Fotos para o futuro. Acesse www.thc.tv. Envie suas fotos e faça parte de nossa memória. Somente por The History Channel. Os computadores mudaram o mundo. Mas, como bem sabemos, a demanda de mais velocidade e potência os tornam obsoletos pouco depois de serem lançados. Os ferros velhos eletrônicos são produto dessa nova tecnologia. You can recycle anything as long as you have enough of it. There are a lot of companies that are recycling computers. They still haven't gotten to a threshold level where everybody can say, well, when I finish with my computer, I'm going to take it over there and sell it to them. Mas isso está mudando. Milhares de computadores e outros equipamentos eletrônicos terminam em lugares como este. As United Recycling Industries, em Chicago, sabem que as máquinas obsoletas ainda têm algo a oferecer. O ferro-velho high-tech é um fenômeno relativamente novo. Nas décadas de 50 e 60, os poucos computadores que existiam eram uma mina de metais preciosos. Fios de ouro, encaixes de prata e circuitos de cobre formavam o cérebro dessas máquinas. You had a mainframe computer that would take up 15,000 square feet. By the time you throw in the CPUs, the generators, the coolers, and everything else, you're talking 20,000 square feet for something that had like 20 meg of memory.
Back in the 60s and 70s, a ton of printed circuit boards probably had 30 to 40 ounces of gold. A good circuit board today is probably 8 to 9 ounces per ton of material. So while there is a lot of gold in this material, it's only there because you have so much volume. Esse volume se deve à revolução informática dos anos 80. Esse mercado explosivo foi liderado pelo circuito integrado, ou pequenos chips, que davam potência a essas máquinas fantásticas. Infelizmente, muitos sucateiros continuaram buscando os metais preciosos, sem perceber que o verdadeiro tesouro eram os chips. Os novos custam centenas de dólares, enquanto que os velhos funcionam igualmente bem. You could have a board that had 25, 50 cents worth of gold and $2,000 worth of integrated circuits. It was mind-boggling. And we were just merrily going along our way trying to get, your $300, $500 gold price at 9 ounces, 10 ounces per ton and throwing away $20,000 per ton in circuits. So in 1990 we got smart real fast. Hoje, os ferrovelhos eletrônicos são mais astutos. Cada peça que chega aqui é aproveitada. Nada é desprezado nem desperdiçado. The circuit boards behind me were all manually extracted out of electronics equipment. In this phase here is where we would remove the individual circuits themselves. These are almost like black gold. After this step, the printed circuit board is then sent on for precious metal recovery: gold, silver, platinum, and palladium. Depois que tudo de valor é retirado, as máquinas vão para o triturador. Scrap equipment is loaded into the bin tipper, which is then dumped out onto the conveyor belt. That is loaded into a primary shredder, which is a 750 horsepower shear shredder. Material then is reduced down into 4-inch strips. Uma série de moedores reduz os computadores e impressoras a pedaços do tamanho de uma moeda. Batedeiras e separadores dividem o material. Por último, o entulho vai para um aparelho chamado corrente de Eddy, um tipo de ímã invertido que afasta as peças de metal da esteira rolante. O metal cai em uma caixa especial, enquanto o plástico segue em frente. O que antes fora potência digital no valor de milhares de dólares, agora são fragmentos que valem centavos. Todos esses centavos contam, mas o ganho financeiro é apenas parte da reciclagem eletrônica. Poucos computadores são reciclados e o Conselho de Segurança estima que $500 milhão será descartado nos aterros sanitários entre 1997 e 2007. Everybody in the government knows that the environmental problems from electronic scrap is a nightmare. Even the White House has somebody who is on electronic recycling on a committee for the president. Everybody knows this is a nightmare. If it hasn't already happened, it's right around the corner. Não é a primeira vez que os americanos enfrentam esse problema. Antes, o lixo de baixa tecnologia já lotava os aterros sanitários a um ritmo alarmante. Por isso, foram criadas firmas de reciclagem que recolhem materiais reutilizáveis antes que cheguem aos depósitos. Most people in our country regard recycling as their disposal, but actually it's a large industry in the United States. The industry today is in excess of $20 billion, which is approximately half the size of the U.S. steel business. Em 1970, o Dia da Terra foi criado para chamar a atenção aos problemas ambientais. Uma das questões era a superlotação. No século XVI, os espanhóis destruíram construções astecas no México para erguer suas próprias cidades. Séculos antes, partes do Coliseu Romano tornaram-se a Basílica de São Pedro. E invasores tiraram pedaços do Colosso de Rhodes para fabricar armas. Part of the reason that metal was so important to these people was it took a tremendous amount of skill and energy to forge it into the original implement, whether it was a helmet or a sword or chainmail or whatever else. Armas como lanças e espadas garantiam a autoridade dos reis, que as disputavam ao lado dos coletores de sucata. Archaeologists that dig up battlefields are really frustrated people because
Originally, years ago, we thought that when you dig up a battlefield, you're going to find helmets and swords and chainmail and all this kind of stuff. Em desses campos foi decidido o destino da Inglaterra. Em 1066, 7.000 soldados normandos invadiram a Grã-Bretanha sob o comando de Guilherme I. O rei inglês Haroldo II repeliu o ataque com um exército de 7.000 soldados. As duas forças se encontraram na Batalha de Hastings. No final da contenda, 3.500 homens haviam morrido, inclusive o rei inglês, e Guilherme I se tornou o primeiro monarca normando da Inglaterra. In 1966, the British archaeologists decided that they would dig up the battlefield because they had all these reports. They knew where the battlefield was, they knew where the archers were, and the longbowmen were, and the spearmen were, and the sword fighters were, and all this, and they were going to recreate the battle in the archaeological remains. And all they got were some teeth and bones and very little else. The metal is gone, and the reason it's gone is the dead soldiers were picked clean for any valuables, especially metal. O metal não era tirado só dos mortos. Quando o pirata Capitão Kidd foi capturado em 1699, encontraram 10 toneladas de sucata em seu tesouro. Mas a Revolução Industrial e a produção de aço tirou o metal da lista dos bens mais procurados. With the Industrial Revolution, there were a lot of scrap yards, but the real focus for the scrap dealers was rags. And the important thing was the value of those rags in making paper, to the point where a ton of rags, for most of the time from the 1600s all the way up to the 1900s, was as valuable relatively as a ton of aluminum is today. It was really where the money was. Mas a expansão das ferrovias no século XIX acabou com o comércio de trapos. Devido ao novo acesso às florestas, as companhias passaram a produzir papel a partir da madeira. Os catadores de trapos ficaram desempregados ou, para continuar no ramo, tiveram de mudar de material. Metais e materiais de construção tornaram-se o centro da indústria do ferro velho. Os artigos coletados eram vendidos como usados ou triturados e reciclados. A imagem do sucateiro e sua carroça tornou-se um símbolo da classe baixa nos Estados Unidos do século XIX. My mother right now is 100 years old, almost 101, and she always told the story about the Shine brothers from Spencer. They came around on the farm every spring, and they would ask if we had any old pots and pans, and they would trade it for a broom. And they came around with a horse and buggy to pick up this stuff. A mal vista indústria do ferro velho ganhou popularidade na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. A sucata ajudou a alimentar a máquina de guerra. With World War II, metal took on an even more important strategic role. And the government began to pack rat everything. And it was scrap dealers, scrap paper, scrap metal, who were part of the core of this and who were really seeing to it that our war effort had a metal backbone. Apesar dessa contribuição, os ferros velhos não receberam o respeito merecido. Nos anos 60, a senhora Johnson fez uma cruzada para embelezar o país. O ferro velho foi um de seus alvos. Conseguiu leis que proibiam que os pátios fossem vistos das grandes ferrovias. Muitos tiveram de erguer muros altos, não para se proteger de intrusos, mas para não serem vistos. Hoje, esses locais depreciados são valorizados. Novas ideias sobre economia e ecologia mudaram a imagem do ferro velho, e o que antes era lixo, hoje é considerado precioso como ouro. A seguir, a paixão por carros cria ferro-velhos em todas as cidades. O fim da linha.
Os americanos amam os automóveis dos primeiros produzidos por Henry Ford até os de hoje. Mas quando o amor acaba, eles vêm parar aqui, no Ferro Velho para carros. Nos Estados Unidos, 11 milhões de carros se aposentam por ano, o que daria para encher uma estrada de 4 pistas de Nova York a Los Angeles. Mas é raro ver um veículo abandonado na rua. Isso porque todo carro ainda tem algo para dar. You would really be surprised at the level of expertise in a place like this, in a junkyard. And these are people that can divide hubcaps into 150 or 200 types, know exactly where they are, know exactly how to clean them up, get them out, put them on your car, and get you out of there. Ao revender peças usadas, os ferros velhos conseguem extrair até a última gota de vida dos automóveis. São linhas de montagem às avessas. Em um ferro velho tradicional, os funcionários desmontam e catalogam cada peça. Empilham chassis, tiram motores e extraem componentes eletrônicos. Removem tudo o que possa ser revendido. É assim desde o início da indústria automobilística. A gentleman named Johnny Carter down in Houston. Um dos aterros sanitários. Reciclar produtos como latas, garrafas e recipientes de plástico pareceu uma solução simples e criaram-se usinas de reciclagem. Muitos tentaram fazer a mágica de extrair do lixo caseiro bens recicláveis, mas alguns falharam. The problem was most of these organizations were run by people who were highly motivated by the environment and didn't know the economics of scrap recycling. What we really have to understand is that this is a business and it's got to make money in order to survive. A indústria privada falhou e o governo entrou em ação. Household recycling began in the mid to late 80s. Basically, due to legislation and lack of landfill space, cities were forced to get into the curbside or household recycling. The programs primarily started with a dual stream program where the city would put one bin out for newspapers and one bin out for containers, which would be glass, steel, plastic, and aluminum. O sistema duplo não foi um sucesso porque exigia demais de um público pouco motivado. No início dos anos 90, um sistema único permitiu que tudo fosse jogado em um recipiente. Como o sistema era mais fácil, o público começou a aceitar a reciclagem. Em muitas cidades, o influxo de materiais dobrou. Hoje, a reciclagem caseira está muito difundida. A Allen Company recebe os materiais reciclados coletados na área de San Diego. A firma separa e empacota papéis, latas e garrafas usadas. We get in about 180 tons of material every day. As you can see, the trucks dump the material in this big pile, and this is where the process starts. The material is put on the conveyor belt, and it goes up to the top of the pre-sort station. We have people that are picking off the trash and the cardboard, and then it goes onto the news screen. O papel segue em frente enquanto o material mais pesado, como latas de metal e recipientes plásticos, cai entre as fendas na esteira abaixo. O processo usa muito trabalho manual. 40 funcionários removem o material que cai entre os separadores. After all the materials are sorted and baled, they come out to our yard to be stored until we ship them either by rail or container. Todos os anos, mais de 100 trilhões de quilos de material usado passa por pátios de reciclagem antes de se tornarem novos produtos. Como cada vez mais governos criam programas de reciclagem, esses pátios serão os ferros velhos mais numerosos do país. A seguir, quando os aviões envelhecem, encontram um novo lar no ferro velho para a aviação.
A batata. A batata é originária da América. Os conquistadores a descobriram em cultivos nas altas encostas dos Andes peruanos. O que os deixou maravilhados foi a forma como os incas desidratavam e guardavam o produto para o abastecimento no período entre colheitas. O francês Augustin Parmentier, no século XVIII, expôs ao rei Luís XVI o valor nutritivo do tubérculo. Mas ainda que o monarca tivesse ordenado seu cultivo, nenhuma providência foi tomada. A planta ainda servia apenas como ornamento. No entanto, a batata não demorou a se transformar em um importante alimento, sobretudo nos períodos de guerra. Hoje, a batata é complemento fundamental na dieta da maior parte da população mundial. Aviões. Todos os dias, quase 60 mil sobrevoam o país, incluindo mais de 30 mil jatos que estão entre as máquinas mais sofisticadas do mundo. Milhões de componentes contribuem para mantê-los no ar. Quando não podem mais voar, seu destino final é o ferro velho para aviões. Hoje, leis federais e o temor de um processo impedem que os donos revendam peças dos aviões. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, peças usadas eram comuns na indústria de aeronáutica. Orville e Wilbur Wright foram os primeiros recicladores da área, pois usavam peças de um protótipo para construir outro. Os ferros velhos de aviões cresceram com a indústria. Na Primeira Guerra, a Kurtz Company foi a primeira a produzir aviões em massa. Os modelos Jenny tornaram-se padrão na indústria e passaram a lotar os ferrovelhos. Depois da guerra, pilotos os usaram para fazer acrobacias no céu. Mas para isso, era preciso trocar as peças. Most aviation salvage yards have started out from a need of parts. You know, somebody needed parts to build their airplane, so they bought another one for parts, and perhaps a second one after that. And first thing you know, you're in the parts business. A Segunda Guerra causou uma explosão na indústria aeronáutica. De 1940 a 1945, quase 300 mil aviões saíram das fábricas. Depois da guerra, muitos foram usados no mundo civil. Ferros velhos forneceram peças para esses aviões adaptados até os anos 70. Mas o comércio de peças de avião mudou. Nos anos 80, muitos estabelecimentos fecharam, não devido à falta de peças, mas devido a processos. All the parts we sold, of course, were good parts and had to be inspected to make sure they were good parts. But we might have sold a radio which worked fine. And you put it in an airplane, and a customer might have years later flown into the side of a mountain in bad weather. We would get named in a lawsuit, and we'd have to defend ourselves or pay. We never lost a lawsuit, but we had to hire a lot of lawyers. And for this reason, a lot of us have gotten back out of the industry. Os ferros velhos que permaneceram tiveram de empregar seus aviões de outro modo. Uma empresa, a Aviation Warehouse, na Califórnia, encontrou duas saídas: restaurantes e Hollywood. Most people think that this is a salvage yard for the airline industry, and you can't sell